querem conhecer a vontade de Deus, tentar descobrir os segredos de Deus quanto aos planos das suas vidas, querendo saber se, querendo que Deus revele um plano a respeito de prosperidade, sempre buscando prosperidade, vida boa, a ideia de que ser cristão é garantia de que a gente vai ser abençoado materialmente. Então tem essa visão triunfalista evangélica, que é ser cristão é da natureza da fé, a garantia de bênçãos materiais, de prosperidade. Na realidade, a Bíblia diz que o triunfo da fé é o da salvação. O nosso triunfo é sobre o pecado, a nossa vitória é sobre o pecado, sobre o mal, e o nosso triunfo é a salvação. Então, interessante observar. A gente estava falando um pouco com respeito à ideia das pessoas têm de ficarem ricos ou coisa do tipo. Sim. Agora eu pergunto assim, para quê? Para quê? Para que essa riqueza? Simplesmente para atender os desejos pecaminosos, É por a gente parar uma hora para pensar nisso. Para quê? Quer ser rico para quê? Por que objetivo? Geralmente não é para servir a Deus melhor, não é? Para servir o próximo, não é? Eu já vi muito fruto disso. O cara bate o pé na estrada, foi a família brigando. Sim, exatamente. Como Paulo diz, no desejo de ser rico, muitos negaram a fé e trouxeram muitas dores e sofrimentos para si. Então nós vamos ver aí dois textos que mostram qual é a vontade de Deus. Então muitas vezes o homem quer o quê? Descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a sua vida, mas no sentido de que tipo de bênção Deus tem para mim. O plano de Deus na vida das pessoas qual é o sonho de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a promessa? Deus tem uma promessa para você. É sempre promessa de bênção, de prosperidade. A promessa já começa no chamado. Deus tem uma palavra para você. Quando chama para o culto, Deus tem uma palavra. É sempre uma palavra no sentido de trazer solução para os problemas e bênçãos materiais. Mas se for uma palavra de exortação e de confrontação do pecado, aí isso não é de Deus, não, misericórdia. É coisa do diabo. Falou em pecado, falou em exortação. Então, na realidade, a Bíblia revela para nós qual é, no sentido geral e final e definitivo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que em todas as coisas Ele seja finalmente glorificado. Então, o propósito da criação e da redenção é a glória de Deus. No final das contas, Deus tira a glória para si. Então, essa é a sua vontade. Que em tudo, finalmente, Ele seja glorificado. E aí a glória de Deus envolve a salvação e a condenação dos homens, como diz o apóstolo Paulo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que se perdem quanto dos que se salvam. Então, no final das contas, o resultado é uma fragrância agradável a Deus. Então, a salvação e a condenação dos homens glorifica a Deus, porque na salvação dos homens a justiça de Deus é satisfeita em Cristo, e na condenação dos homens a justiça de Deus é satisfeita na justa punição dos ímpios. Então a justiça de Deus é sempre satisfeita, quer na salvação, porque Cristo se torna a justiça em nosso lugar, quer na condenação, porque Deus pune de maneira justa os ímpios pelos seus pecados. Então Deus é glorificado na satisfação de sua justiça. Então Deus é glorificado, e o propósito de Deus para o crente, para o eleito, é a sua salvação. É a sua salvação. É que ele desfrute da glória e da bênção final de Deus em sua vida. Esse é o propósito. Então, tendo isso em mente, a Bíblia diz: todas as coisas vão concorrer para a glória de Deus. Então, se esse é o objetivo final e maior, tudo mais está debaixo disso. Então, se tudo vai concorrer para a glória de Deus, tudo que acontece está indo para essa concorrência, está indo para esse caminho. Se o objetivo final para o eleito é a sua salvação, é a vida eterna, tudo vai concorrer para esse fim. Por isso que Paulo vai dizer o que? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então vamos ver aqui dois textos. Primeiro, Efésios capítulo 1,
Vamos ler cada um versículo, para a gente participar aí e concluir o raciocínio aqui. Efésios 1, de 3 a 14. Depois a gente vai ler aí Romanos 8, né? Três, tá bom? Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Conformando a legião nele, quando está fundação do mundo, para que fôssemos santos e reconhecidos diante dele em amor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ninguém temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. E tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da sua plenitude, tanto aos que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Depois de ouvir sua palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, veja, o apóstolo Paulo aqui parte do princípio da predestinação, da eleição, da escolha divina, que fomos predestinados para a salvação. Então ele diz assim, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus em nossa salvação? O louvor de sua glória, que ele seja glorificado, né, para que no final das contas Deus seja glorificado. Ele diz, por isso ele revelou a sua vontade. Essa é a sua vontade, segundo o beneplácito, segundo a sua escolha soberana. Ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus, para a redenção, para a adoção em filho, para que no final ele fosse louvado em sua glória, para que ele recebesse esta glória, como Paulo também fala no capítulo 2, né? Porque pela graça sois salvos, a gente já fez convém de vós a nome de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Para que a glória seja de Deus. Então, no final das contas, qual é o propósito, qual é a vontade final de Deus? A sua glória, o louvor de sua glória. Por isso que Paulo diz que tanto na salvação, deixa eu só olha, eu esqueci de pegar esse texto, que é muito interessante, falando que não só na salvação, que aquele claramente ele diz que na salvação é para a glória de Deus, mas tanto na salvação como na condenação. Então Deus não é glorificado, por isso que esse é o problema do arminiano, né? Achar que Deus só é glorificado se o homem for salvo. Deus só tem sucesso, Deus só é vitorioso. Então assim, se as pessoas, se houver condenação, é Satanás que está ganhando. Esse dualismo, né? Então Deus só ganha se tiver salvação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, a vitória do Senhor é a sua justiça ser satisfeita, quer na salvação, quer na condenação. Então veja aí, em 2 Coríntios 2, 14 e 16, Paulo fala sobre isso, sobre a questão de que
Deus se agrada do que acontece com a humanidade em Cristo, tanto na condenação como na salvação. Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz a triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercanejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então aqui Paulo diz que o triunfo final é a salvação e a condenação. Então a condenação, ele está falando aqui, a condenação dos ímpios não é derrota para Deus em Cristo, é também triunfo, ou seja, porque os ímpios vão receber a justiça que eles merecem de condenação, os crentes vão receber a misericórdia porque Cristo foi punido no lugar deles. Então, sempre a justiça de Deus é satisfeita. Quando a justiça de Deus é satisfeita, aí ele é glorificado. Então, qual é o propósito final, qual é a vontade final de Deus? A sua glória na salvação e na condenação. Então veja que coisa interessante, que se nós entendermos isso, a própria presença do mal e da prática do mal, que vai conduzir estes ímpios, se não se arrependerem e não forem eleitos, para a punição final do juízo de Deus, não é uma derrota na história de Deus, é parte de como ele tira para si glória no triunfo sobre o mal, punindo ele de maneira justa. Entendeu? Então, se a gente compreender isso, a gente vai compreender que todas as outras coisas estão amarradas a isso. Então, tendo isso em mente, essas duas coisas a Bíblia diz que é a vontade final de Deus, promover a glória do seu nome na salvação e na condenação dos homens, e na salvação dos crentes promover o bem final, a vida eterna. Então, qual é a vontade de Deus para nós, eleitos em Cristo, salvos em Cristo? Receber a vida eterna. E aí Paulo descreve a vida eterna da seguinte maneira, é interessante em Romanos 8, abram aí por favor, em Romanos 8, por isso que aqui ele vai dizer que se no propósito de ser glorificado, Deus faz com que tudo concorra para o louvor de sua glória, isso envolve a própria presença do mal, a própria existência do mal, porque ele vai puni-la de maneira justa, tira a glória para si através disso. Em Romanos 8, versículo 27 até o 30. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, ele que segundo Deus intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente com o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles que justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Então veja só. Paulo falou da intercessão do Espírito Santo em nosso favor. A gente não sabe orar, não sabe pedir. Ele falou anteriormente que não tem como comparar o peso da glória da vida eterna com os sofrimentos presentes, com o peso, né? Com a importância não devemos dar tanta importância ao sofrimento presente, porque o peso da glória é maior do que o peso do sofrimento. É isso que essa ideia da comparação. Maior peso há na glória que há de se manifestar. Aí ele diz, por isso que nessa expectativa, não entendendo o peso da glória que há de se revelar, a gente não sabe nem o que pedir. Isso é interessante, porque a gente não tem essa compreensão plena e não tem essa convicção plena de qual é o propósito final de Deus
que é a nossa salvação, é a nossa redenção. Então ele diz, essa deveria ser a nossa esperança, a nossa expectativa e o que muda toda a nossa vida. Então a vontade de Deus é a nossa redenção, é a nossa salvação. E ele diz, mas o Espírito que sabe de tudo, ele nos ajuda a orar. Então, como a gente não entende plenamente a nossa redenção, a gente não sabe pedir, ou seja, entender que o que é que eu peço em relação a esse sofrimento, essa dificuldade, que pedido eu faço a Deus? Porque às vezes o que a gente quer mais é se livrar do sofrimento, mas nem sempre é isso. Essa é a melhor coisa dentro da vontade de Deus, a se pedir. Então ele diz, mas o Espírito que conhece a mente de Deus, conhece a vontade de Deus e conhece a sua vontade, pede segundo a sua vontade. Isso é muito interessante. Ele pede segundo a sua vontade, ou seja, ele pede em plena conexão com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, qual é a vontade final de Deus revelada? A nossa salvação. Então, só que o Espírito sabe que contribuição cada circunstância que Deus colocou vai ter na nossa salvação. A gente, um sofrimento, uma dor, uma dificuldade, uma decepção, uma luta, a gente não sabe como aquilo tem conexão com a nossa salvação, tá? com a nossa experiência com Deus. Não sabe. Então, o Espírito que conhece pede de acordo com a vontade de Deus, tá? É aquele que somos os corações. Aí ele diz, porque nós já sabemos, então aí entra o ponto, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele vai explicar, e qual é o propósito final de Deus? Então, para eu entender qual é o propósito em cada circunstância, eu preciso entender qual é o propósito final e maior. Ele diz, qual é o propósito de Deus? Aí ele explica no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus? É nos recriar em Cristo, segundo a imagem de Cristo, fazer de nós homens perfeitos no segundo Adão, restaurar em nós a imagem de Deus danificada em Adão e restaurá-la em Cristo, fazendo de nós homens perfeitos em Cristo. Isso é o resultado final da redenção. Então, mas nós, no resultado da redenção, seremos a imagem e semelhança de Deus em Cristo, restaurados na imagem, ou seja, no caráter de Cristo. Então ele diz, se esse é o propósito, então todas as coisas vão concorrer para o nosso bem. Então aí é que está a sacada. Não é que todas as coisas vão concorrer para que tudo esteja bem, é concorrer para o nosso bem, para o nosso benefício. E qual é o nosso benefício? A redenção. Tudo vai concorrer para confirmar a obra salvadora de Cristo em nós. E aí isso é que ele está dizendo. Tudo vai concorrer para confirmar a obra redentora. Por isso ele disse, para que isso ocorresse, aos que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Então, tudo está concorrendo para confirmar a nossa eleição, a nossa escolha em Cristo para ser conforme a imagem de Cristo. Então, como é que isso é confirmado? No determinado tempo da nossa existência, o Espírito Santo nos chamou para receber a fé, nos justificou em Cristo, deflagrou o processo de nossa santificação. Tudo vai concorrer para que cresçamos em santificação, sejamos confirmados e sejamos levados à glorificação. Tudo vai concorrer para este fim maior. Então, essa é a vontade revelada de Deus para nós. Então, é com base nesta vontade revelada que eu preciso conduzir a minha vida. É essa a vontade. Qual é a importância e qual é o plano de Deus para situações específicas na minha vida? Eu não sei. Mas eu sei que tudo vai concorrer para confirmar a minha salvação em Cristo, para me identificar mais e mais a Cristo. É isso que ele está dizendo. Nós já sabemos disso. Isso já está revelado. Então, isso não é oculto. Esse é o propósito final de Deus, que no que vai acontecer com toda a humanidade, Deus vai ser glorificado, e na vida do eleito, ele vai ser, a vontade de Deus é que ele seja conforme a imagem de Cristo. Essa é a vontade de Deus. E é com base nessa vontade que eu devo conduzir a minha vida. Essa vontade revelada de Deus que eu devo conduzir a minha vida. Não ficar
tentando descobrir a vontade de Deus em questões particulares e específicas da minha vida. Tá? Agora, essa vontade maior vai me conduzir à vontade implícita nessa vontade revelada de Deus. Eu devo conduzir a minha vida como um crente. Então, é da vontade de Deus que eu viva como alguém que está sendo santificado. Então, assim, é a vontade, Paulo diz, é a vontade do Senhor a vossa santificação. Ela está atrelada à nossa redenção, porque a vontade de Deus é fazer de nós novas criaturas em Cristo. Tudo deve concorrer para confirmar que somos eleitos. Então, agir conforme, de acordo com a nossa vocação como crentes. Essa é a vontade revelada de Deus. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso conduzindo a minha vida, segundo a vontade, a palavra de Deus revelada para mim. Então, não é da vontade de Deus que eu procuro descobrir planos secretos, como se Deus tivesse um plano secreto. Não, o plano maior e definitivo de Deus e mais importante de Deus foi revelado. Agora, o plano, se ele escolheu me conduzir por veredas mais fáceis ou mais difíceis, ele vai me dizer, eu vou descobrindo ao longo do desdobrar, ele vai mostrando ao longo da condução da minha vida que ele traçou para mim que caminhos ele traçou para eu caminhar nesse propósito final. De ser uma criatura que vai glorificar Ele como salvo ou que vai glorificar a Ele como um condenado. Esse é o ponto. Então as coisas vão confirmando isso. Então não tem segredo oculto, não tem mistério. Aquilo que realmente importa, Deus já revelou para nós. Por isso que Paulo disse, nós já sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles são chamados segundo o seu propósito. Então essa busca é a nossa salvação e a glória de Deus, que é a vontade de Deus para nós, revelada, né? Então não tem mistério oculto a se descobrir em relação à vontade de Deus, que realmente importa. E às vezes as pessoas, você vê muitas pessoas ficam anos a fio, a vida toda, sempre em busca de novidade. Sempre. Aí se esquece. Não se satisfazem com que Deus já está, né? Mas se tivesse aquela situação lá de Deuteronômio 29. Sim. Uma coisa que a gente nunca vai saber. Não cabe a gente saber. Porque pertence à mente divina. Então, certos detalhes da escolha de Deus, dos planos de Deus, porque, por exemplo, Deus vai ser glorificado na salvação. Por que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação? Em parte da vontade das escolhas ocultas soberanas de Deus. Ele não vai explicar isso para Deus. É como os curiosos falam, que me importa saber se Adão tinha um umbigo ou não? Pois é. Tem quem prove que ele não tinha umbigo mesmo, não. Mas vai somar isso vai somar em quê? Nesse contexto, isso vai somar em quê? E às vezes as pessoas querem colocar adereço em situações e coisas que desnecessário. Desnecessário. Vai mudar, vai acrescentar ou diminuir? Que não contribui. Nada. Muito pelo contrário, traz dificuldade, né? Você falou de as pessoas não entendem como ele é glorificado na condenação e também não entendem nos males da terra. Sim. Então, acha que é uma ideia que não faz nenhum sentido um crente que sofre e Deus é glorificado nisso. Sim. Eu já tive essa experiência de falar com alguém dessa questão do contentamento, que o galardão é na vida vindoura, talvez essa vida seja sofrida até o fim. Sim. E isso é uma bem-aventurança. É muito estranho perceber como tem gente tão apegada ao mundo que ela não consegue entender. E os crentes alegam muito isso. E a visão de um Deus que não muito crente carrega isso, né? Que não pode permitir um sofrimento na sua vida. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem e envolve todas as coisas dele. Inclusive lá no texto ele vai dizer assim: o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Angústia, tribulação, sofrimento, perseguição, espada, fome, nudez. Ele está falando de uma série de tragédias, de sofrimento, de catástrofe, de perseguição, de dificuldade, males dessa vida.
Ele disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então isso inclui no tudo que contribui para o nosso bem. Até porque eu entendo que essas coisas, se elas fugir a essa regra, vai levar o ser humano ao orgulho, ao Deus. Sim. Quer dizer, já vive uma vida de falta de contentamento. Aí se ela tem uma vida abastada, exemplo, se tem uma vida abastada, o que vai acontecer? Primeiro que vai acontecer, esquecer de Deus. Eu não lembro quem disse, mas tem crente que, como ele não crê na vida eterna de fato, ele tenta fazer da terra o céu. Quem quer tudo isso nessa vida, é exatamente isso. E um pouco disso. Como ele não deleita no Senhor e na vida eterna, ele tenta fazer dessa vida a sua, que Deus garanta essa vida eterna aqui, né? Através de bênçãos, de prosperidade, né? Material, que Deus garanta aqui, porque muitas vezes tem realmente, não acredita. Aqueles que dizem também que rumo ao desconhecido, aqui pelo menos eu já estou vendo. Mas você está dizendo, não tem essa grande. Vamos olhar. Aí não conhece a situação que Paulo contou, que o exemplo que Paulo deu.